pastor. Por que eles se pronunciam de forma hipnótica? Pastor, pastor, pastor. Por que eles centralizam de forma ditatorial? Eles criam um pastorcentrismo, a ordem eclesiástica. Nós aprendemos no Gênesis, no início, eles dizem que é no início, mas será que era no início? Será que a história está realmente exata? Porque quando Moisés escreveu, ou seja, o Tetrateuco, eu não concordo com o Pentateuco, ele se inicia com 2 irmãos. Um era pastor de ovelha e outro era agricultor. E assim, as ovelhas, ela era dirigida, ela era conduzida, conforme todo pastor tem que conduzi-las, ao pasto. Mas como é que era esse pasto? Era um pasto realmente verdejante. Era um pasto realmente que alimentava. Era um pasto realmente que sustentava. E transferindo aqueles escritos, e 50% dos seus escritos era extraído de materiais pré-existentes. Moisés estava lá na época de Adão, na época de Caim e Abel? De maneira alguma. Ele poderia estar registrando texto já adulterado, porque a cronologia daquela época, será que estava realmente correta? Então os pastores, conforme os judeus, os hebreus, eles eram pastores, eles viviam do seu rebanho, mas eles eram pastores de forma profissional. Eles alimentavam a sua família profissionalmente, conduzindo os rebanhos. Nós trazemos para a era profética que se inicia de Isaías a Malaquias, dos profetas maiores e dos profetas menores. Então, Deus, Elohim da época, os seus líderes religiosos, empregava como um símbolo de pastor. Israel, todo Israel, era o rebanho, eram as ovelhas. E esses falsos líderes, conforme está em Jeremias, em Ezequiel, eram líderes que se amavam e se apacentavam a si próprio. E será que hoje não acontece a mesma coisa? Meu irmão, será que realmente eu posso te chamar de irmão? Será que realmente você se alimenta da mesma pastagem que Cristo tem nos dado como sumo pastor? Ele é o sumo pastor. Pastor por excelência. Não só pastor, ele é mestre dos mestres. Apóstolo dos apóstolos. Este sim é o pastor por excelência. Então a visão neotestamentária nos ensina o perfil de um pastor. Se nós olharmos para as epístolas ministeriais, que nos ensina o que é ser um líder, que não seja amante de si mesmo, que não seja ganancioso, ou seja, que não tenha torpe e ganância, que não venha se embriagar, mas não é com esse embriaguez alcoólatra, não, mas se embriagar de mentiras. A pior embriaguez é a mentira, é a falsidade. Se aproveitando das ovelhinhas, se aproveitando do rebanho, que o rebanho, ele se alimenta e mastiga para mais tarde o seu pastor usufruir do seu leite puro, usufruir da sua lã, usufruir da sua carne. E a ovelha, como um animal,
Ele nos trata como um animal, de forma literal. Nós não somos. Isso é só um simbolismo. Nós não somos. Nós temos que cultuar, ou seja, adorar o nosso pastor racionalmente. E as ovelhas do Antigo Testamento são ovelhas, são animais irracionais. Eles estão nos reduzindo a animais irracionais. E nós somos ovelha do pasto verdadeiro de Cristo. Um pasto totalmente verde. Um pasto totalmente que nos alimenta e nos sustenta de forma real, de forma espiritual. É um pasto eterno. É esse pasto que eu vos convido. E estamos nós juntos aqui, o nosso grupo. Não, o nosso grupo não é nosso, é o grupo do sumo pastor. Esse é o verdadeiro pastor. Aquele pastor ao qual apóstolo Paulo, o próprio Cristo deixou em Éfesos, na epístola universal. Ele mesmo deixou, capítulo 4, versículo 11. E o próprio Cristo, ele mesmo, deixou um para apóstolos, uns para mestre, uns para profeta, uns para doutores e outros para pastores. Os pastores ficam no quarto plano. Esse é o Cristo que deixou homens realmente compromissado, conforme Paulo. Ele não abusava do direito que tinha como apóstolo de sugar a lã e o leite das suas ovelhas, de maneira alguma. Ele não falsificava a palavra para poder obter bens materiais. Ele não se aproveitava da palavra como pretexto para poder adquirir bens materiais, para poder adquirir status. Porque se fosse buscar pelo lado profissional, o seu currículo, não dá para preencher, porque eles são tão vazios. Muito mal ganharia um salário mínimo. Então, quanto mais a ovelha ter pouco raciocínio, é melhor para ele. Quanto mais a ovelha não tem uma visão crítica, é bem melhor para ele. Quando a ovelha começa a crescer e a raciocinar e ver que sua lã, ver que seu leite está sendo sugado por um vampiro, por um falso pastor, não passa de um vampiro. Você não vê os morcegos? O que é que os morcegos fazem? Durante o dia fica escondido dormindo, dia e noite na escuridão. Depois ele sai durante a noite, quando todos estão dormindo. Quando você está dormindo, você está sem defesa. Você não vê quem está chegando. Eles são falsos pastores, são vampiros, são morcegos que não trabalham, são preguiçosos, mas vivem da lã das ovelhas. E Cristo fica muito grato com isso. E assim, feita a vontade de Cristo, nós vamos fazer a vontade de Cristo. Estamos aqui para isso.